São 10h21. Renovamos os votos de um excelente dia. É segunda-feira de Carnaval. Eu sei, não é dos dias que se deva recordar porque não está no ativo o Carnaval da Ilha Terceira, mas há muitas outras formas de passarmos bem o tempo. E com o espaço à entrevista isso acontece sempre, porque há o fator surpresa, algum, mas também o fator amizade. Hoje vamos falar de um novo programa que vai aparecer aqui na grelha de programas do Rádio Clube de Angra, nomeadamente incluído no Manhãs da Rádio, um programa que tem a ver com a biologia, a importância dos biólogos, e ninguém melhor do que dois biólogos, não um, mas dois, para nos falarem deste novo programa e também desta área. São meus convidados hoje, e eu agradecer muito a disponibilidade, o Carlos Leal, biólogo. Bom dia, Carlos. Bom dia, obrigado também pela oportunidade, mais uma vez. Mais uma vez. E pela primeira vez a Isabela Amorim do Rosário, bióloga também, que é uma das responsáveis por este novo programa. Bom dia, bem-vinda, Isabel. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Cá estamos nós então, tudo estruturado para que o programa aconteça, mas não iria fazer acontecer sem antes haver uma explicação, digamos que dos bastidores, porque as pessoas pensam que as coisas surgem assim facilmente e não é, e ainda bem que não é, porque tudo o que dá mais trabalho é depois mais saboreado, sem dúvida. Carlos, vamos começar pela ideia. Porquê ligar a biologia a um programa de rádio? Bom, para começar, eu e a Isabel estamos envolvidos na Ordem dos Biólogos, no núcleo de trabalho, digamos assim, dos Açores, e propusemos aos nossos colegas da Ordem a dinamização de uma atividade diferente aqui para o ano 2022 e lembrámos de falar consigo, com o Rádio Clube de Angra, no sentido de aliarmos a importância da rádio hoje em dia. Como estávamos há pouco a conversar informalmente, eu sou uma pessoa que acredito muito na rádio, gosto muito de rádio, ouço rádio praticamente todos os dias e sinto que a rádio ainda tem, ou cada vez mais poderá ter, um impacto na divulgação e também um pouco, também falávamos há pouco, na assertividade da notícia, da informação. Então acredito que, e penso que a Isabel também comungará desta opinião, que a rádio tem impacto e chega a públicos que de outra forma talvez não chegasse da mesma maneira. E com a internet, como a rádio hoje em dia está associada à internet, acabamos por ter quase com 3 em 1. Temos o direto, temos o gravado e temos a internet, podemos ver quando quisermos. Em relação aos biólogos, a ideia principal é dar um bocadinho de voz aos biólogos e explicar ao público, dar a conhecer ao público nestes tempos muito conturbados que estamos a viver em sociedade hoje em dia, mostrar também um pouco qual é a importância deste segmento dos cientistas, que vem aqui muitas vezes falar da ciência, este segmento que me toca pessoalmente, porque sou biólogo também, e qual é a importância dos biólogos na sociedade, porque muitas pessoas não sabem, mas os biólogos estão em setores, em áreas que se calhar nem sequer imaginam. Outras são muito óbvias e se calhar vamos falar daqui um pouco sobre algumas dessas áreas, mas outras nem por isso. Por exemplo, agora com a pandemia, os testes PCR são biólogos que os fazem. Os epidemiologistas são biólogos, a maior parte, e portanto seria por aqui. É verdade. O âmbito da ideia que nos traz aqui hoje para falarmos, e ainda bem, dos biólogos na sociedade. Em boa hora, mais uma parceria então da Ordem dos Biólogos dos Açores com o Rádio Clube de Angra. E Isabel, há de facto muitos biólogos na sociedade que não sabemos que estamos a conviver com eles, e quando falávamos em reunião prévia dizia que às vezes podemos cruzar com qualquer um no supermercado e assim, e falar da importância desta ciência é de facto vital, principalmente para as novas gerações, não é? Sim, assim, os biólogos têm uma formação geral e depois têm várias formações mais específicas, mas os biólogos estão presentes em muitas coisas da nossa vida cotidiana que nós não temos consciência disso. Portanto, o Carlos falou aqui na área da saúde, temos depois aquelas profissões mais óbvias quando ouvimos falar em estudos de impacto ambiental ou conservação da biodiversidade, lembramos logo de um biólogo, mas também temos biólogos que são professores, temos biólogos que fazem investigação e que são, portanto, quando eu falei professores, estava a falar em professores do ensino básico e no ensino secundário, depois temos a docência a nível universitário,
temos investigação, portanto, temos muitas áreas em que os biólogos trabalham e que muitas vezes nós nem sabemos que é um biólogo que faz determinado trabalho. O que nós também pretendíamos com este programa, pronto, para além de valorizar a profissão do biólogo e de dar a conhecer todas as áreas em que trabalham os biólogos, é dar a conhecer, portanto, agora neste arranque do programa, biólogos que vivem aqui connosco. Portanto, podem ser os nossos vizinhos, estão na nossa freguesia, estão no supermercado, cruzamos com eles quando vamos ao supermercado e não sabemos. Portanto, existem muitos biólogos que vivem e trabalham aqui na Terceira e nós queremos dar a conhecer ao resto das pessoas aqui da Terceira, para começar, esses biólogos que aqui estão. Ainda falando na questão de usarmos a rádio e não usarmos outro veículo para disseminar, para divulgar esta informação, nós achamos que com a rádio conseguimos chegar a vários públicos-alvo. Temos, se calhar, as pessoas mais velhas que têm o hábito de ouvir rádio, que sempre tiveram o hábito de ouvir rádio, portanto, nós queremos chegar a estas pessoas. E depois temos as camadas mais novas que vão para a internet e apanham os programas gravados em versão de podcast, ou que seja, portanto, aqui a nossa decisão de vir ter com o Rádio Clube de Angra e vir ter com a Odila em particular tem a ver com isto, portanto, com o nosso objetivo de querer chegar a vários públicos-alvos de uma vez só, em vez de estarmos a organizar atividades separadas para chegar a diferentes tipos de alvo, a grupos de alvo, era com uma atividade conseguimos chegar ao máximo de pessoas possível. Eu fico cada vez mais entusiasmada e ainda só está a posição no adro, como se costuma dizer. Temos então aqui já bem planeada a presença de vários biólogos que foram confirmando este vosso desafio e eu queria então que se calhar fazer já referência e desta forma a agradecer a disponibilidade. Vai ser um programa muito rico porque para além dos organizadores, o Carlos e a Isabel, semanalmente vamos ter aqui pessoas diferentes de áreas diferentes. Querem fazer assim uma listagem de quem é que vai estar a participar neste programa que ainda não tem nome, mas há de ter. Temos já 10 nomes à escolha, mas vamos. Hoje certamente sairá daqui o nome a principal. A decisão final. Quanto às áreas aos convidados, temos convidados da área de saúde, temos também na área de educação ambiental, temos também duas pessoas que fazem algum trabalho na área turística, na parte do ecoturismo, tanto em terra como no mar. Portanto, também temos aqui expectativa de falar um pouco sobre o turismo e de certas coisas relacionadas com o turismo. Temos também pessoas na área da economia do mar, em relação à parte das pescas, em relação também à poluição marinha, também temos uma pessoa. E claro, como a Isabel referiu há pouco, temos também, muito importante, a parte da investigação científica. Portanto, a investigação científica e o ensino são duas áreas que, obviamente, tínhamos que convidar pessoas, e temos bastantes pessoas nos Açores, e aqui inclusivamente na Terceira também. Pois há outras áreas que nós queríamos tentar arranjar pessoas, ainda não conseguimos. A referir que deste momento temos 7 convidados confirmados, portanto serão 7 edições semanais do programa, mas vamos tentar chegar aos 10, vamos ver se conseguimos, mas talvez ali entre os 8 e os 10 será certamente a nossa expectativa inicial. Depois vamos ver como é que vai funcionar. Correndo, é mesmo assim. Se as pessoas têm vontade de dar continuidade, depois eventualmente mais tarde. Vai depender também um bocadinho dos convidados, que gostava de agradecer, mesmo sem referir para já os nomes. Também o efeito de surpresa também será interessante para o público. Então, claro hoje vamos falar com a pessoa tal e não estar já a adiantar aqui quem vão ser as pessoas, mas gostava de lhes agradecer a todos. Eles sabem quem são e vão ser referidos e vamos falar com eles, portanto teremos a oportunidade de lhes agradecer um a um. Claro também. Que sim, nunca será demais. Isabel, fazem parte então da Ordem dos Biólogos dos Açores. Por enquanto vamos nos concentrar nos biólogos que estão na Ilha Terceira, mas quem sabe no futuro podemos sonhar e voar para as outras ilhas também. Sim, existem muitos biólogos a trabalhar nos Açores. Se perguntar qual é o número exato, nós neste momento não sabemos, portanto, no âmbito do que são os objetivos da Ordem dos Biólogos, em específico da Delegação Regional dos Açores, uma das coisas que nós pretendemos fazer, e isso já foi feito um contacto com o Governo Regional, é no sentido de desenvolver um observatório da biologia para percebermos exatamente quantas pessoas exercem a profissão de biólogo nos Açores e perceber qual é o papel que eles têm tido no desenvolvimento da região.
Portanto, sabemos que há muita gente a trabalhar na área da biologia, muita gente ligada àqueles campos mais óbvios, como seja a investigação. Nós temos um polo aqui na Terceira em que trabalham vários biólogos e temos o polo da Universidade dos Açores no Faial, em que trabalham muitos biólogos ligados à parte toda da oceanografia e de biologia marinha, e depois também temos muitos biólogos a trabalhar no polo da Universidade em São Miguel. Mas fora da Universidade existem muitos biólogos também a trabalhar. Portanto, nós pedimos colaboração ao Governo Regional para a criação deste Observatório da Biologia, para percebermos exatamente então qual é o número real de profissionais na área de biologia que temos na região. Portanto, isso é um número que ainda está por aferir. Ok. É um trabalho então que vai ser feito. Vai ser feito, portanto, é um dos objetivos para este quadriênio, começou de 2021 a 2025, da Delegação Regional da Ordem dos Biólogos. Para além de pertencermos à Ordem dos Biólogos, este novo programa vai ter também o apoio do grupo de investigação a que eu pertenço, portanto, que é o grupo da Biodiversidade dos Açores, e Carlos, do centro onde o Carlos trabalha. O Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angradorismo, também está associado a esta iniciativa, evidentemente. Claro que sim. E só referir que, certamente, mesmo sem sabermos o número exato de biólogos nos Açores, só na casa de centenas. Sim, na casa das centenas. Não sabemos para o público ter noção. Há só a falta de uma listagem dessas pessoas e isso há de ser feito. Por enquanto, vamos então concentrar naquilo que já está a ser programado e é muito. E o Carlos, como já veio cá várias vezes, já temos aqui outra ligação e podemos, quem conhece o Carlos através das entrevistas que vai dando no Rádio Clube de Angra, dizer que é a pessoa certa para falar de ciência, mas de forma mais descomplicada, com termos, porque se viéssemos com termos científicos, o programa à partida não teria assim a audiência e a audição que nós queremos. Vamos então tentar que cada um fale da sua área, descomplicando os termos técnicos, e vai falar daquilo que lhe transborda o coração, como eu estava aqui a dizer. Bom, eu sou um bocado suspeito em relação a essa questão de transmitir a informação de forma mais simples ou mais fácil de entender, porque é precisamente a área que eu trabalho, que é a divulgação. Porque tem escola com crianças, digamos assim, não é? Exatamente. Não só as crianças, mas muito pelas crianças temos que manter o rigor, e acho que falávamos nisso numa outra reunião, manter o rigor da mensagem, mas ao mesmo tempo criar uma imagem que o receptor perceba. E acho que na rádio isso também é muito interessante, porque não temos o poder da imagem, temos só a voz. É mais estimulante, vai puxar mais. É um desafio. Mas pronto, só essa ressalva que a minha carreira, entre aspas, foi sempre incidente na educação ambiental, que por si só exige que a gente desenvolva esse tipo de cuidados e de atenção na mensagem. E as crianças, evidentemente, são uma grande faixa que nós recebemos. Talvez mais de 80% do nosso público ali no Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra, são as crianças, especificamente os 6 aos 12, mas também recebemos mais pequeninos. E portanto, essa questão da mensagem. Eu diria que a biologia, para mim, sempre me fascinou, desde criança, lá está. Comecei a ficar sensível, interessado, curioso, como qualquer bom cientista deve ser, desde criança. E sempre me fascinou a vida, tanto dentro da água, no mar, sempre adorei o mar, como na floresta, no campo. Tive sempre contacto com esses vários ambientes e ecossistemas. E é por isso homem feliz, realizado, o Carlos, que está à minha frente. Pode-se dizer que sim. Não seria justo não sabermos um pouquinho mais da Isabel também, como é que é chamada pela biologia, como é que faz desta ciência a sua vida profissional e como é que está na Ilha Terceira, porque já percebemos que não é natural de cá. Um pouquinho sobre si, Isabel. Eu acho que uma pessoa, quando decide que vai ser biólogo, não é biólogo só profissional, é biólogo ponto final. Eu acho que biólogo é uma ponto maneira... final também não está mal para nome. Eu acho que é um modo de vida, isto sem estar aqui a querer ser presunçosa, mas acho que ser biólogo é um modo de vida. E o que eu acho aqui curioso, já vou falar um bocadinho da minha formação, é o facto de eu e o Carlos termos formações bastante diferentes, mas no fundo também trabalhamos na mesma área, que é este prazer de comunicar ciência e de divulgar assuntos que têm a ver com biologia em particular. Portanto, depois eu não sou de cá, fui nascida e criada em Lisboa, fiz a licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e depois fiz o meu doutoramento nos Estados Unidos, mas desde muito cedo comecei a colaborar com a Universidade dos Açores. Portanto, o meu doutoramento, a parte do laboratório,
foi feita nos Estados Unidos, portanto foi um doutoramento em Biologia Evolutiva, mas toda a parte de trabalho de campo foi feita aqui em colaboração com a Universidade dos Açores, em particular com o grupo da Biodiversidade dos Açores e com o professor Paulo Borges. Portanto, a minha formação original em zoologia, portanto eu aprendi uma formação específica sobre animais, depois fiz o doutoramento sobre Biologia Evolutiva, perceber como é que se formavam novas espécies nos Açores, que nos Açores há a formação de muitas novas espécies, portanto existem muitas espécies que só existem nos Açores, e eu estava interessada em estudar como é que isso acontecia, quais eram os fatores que levavam à formação dessas novas espécies, mas desde muito cedo que eu tenho trabalhado então nesta área da comunicação da ciência e da divulgação, sempre com muitos projetos paralelos ligados à conservação da biodiversidade, mas sempre a interagir com pessoas fora do que é o mundo da academia. Portanto, nós como académicos temos que escrever artigos, ir a conferências científicas, mas depois existe outra parte que é comunicar com o resto da sociedade em geral, para as pessoas perceberem como é que é gasto o dinheiro dos seus impostos, porque é que faz sentido ir dinheiro para a ciência, o que é que andam estas pessoas, estes cientistas a fazer, e porque é que é importante conservar a biodiversidade e como é que isso nos pode afetar a todos nós. Eu digo conservar a biodiversidade, podia estar a falar da conservação da natureza em geral e do ambiente. Portanto, no fundo é justificar porque é que me devem pagar um ordenado todos os meses e a importância para o nosso bem-estar como espécie humana de vivermos num ambiente o mais conservado possível. Se me permitiste só um comentário, gostava de referir também, que não é claro, mas vai ficar agora, é que eu e Isabel, para além deste projeto agora do programa aqui com a Rádio Clube de Angra, estamos envolvidos em muitos projetos de comunicação e divulgação de ciência através das instituições para as quais trabalhamos. E eu devo dizer-lhe... Fala Ciência, temos também um projeto que levou a uma exposição, um conjunto de desafios de matemática que vai circular por várias ilhas dos Açores, produzida por nós e os nossos colegas de trabalho, mas estamos envolvidos já há alguns anos em vários projetos de divulgação científica, por isso também já temos um certo entrosamento, já nos conhecemos bem, e isso só pode ser bom também para a saída que esperamos ter este Eu só não respondi a uma parte, foi o que é que me levou a vir para a Biologia. E o que me levou a vir para a Biologia eram aqueles programas espetaculares que davam ao domingo de manhã na RTP1, e pronto, e o meu grande fascínio era o que o Jacques gostou, embora eu nunca tenha trabalhado em Biologia Marinha, mas foi isso que me levou... Desde novinha, então, sim. Enquanto via televisão... Sim, era que aos domingos de manhã na RTP1 passavam sempre programas... Portanto, era o equivalente agora ao National Geographic, passavam sempre aqueles programas de natureza. E foi isso que a trouxe para a Biologia. E ainda bem que, em nome do cidadão comum, eu estou a agradecer que saiam então para a rua, digamos assim, a falar com o comum do cidadão, depois de, claro, todos os estudos feitos, e agora durante a pandemia toda a gente sentiu a importância, não é, da biologia na nossa vida. Falta só fazer referência àquilo que vai acontecer então, a periodicidade, já agora, que são duas pessoas que estão aqui e com quem vai ser muito fácil trabalhar, porque partem talvez também por defeito do ofício, digamos assim, defeito muito entre aspas, gostam de planear as coisas, e isto não surge assim do nada. O que é que podem então os ouvintes do Rádio Clube de Angra esperar a partir da próxima segunda-feira? Penso que será já, não sei se já marcamos mesmo o dia ou se não vai ser fechado, conforme. mas esperamos que sim. Sim, à partida, caso não aconteça, já há contatos estabelecidos, nomes também pré-estabelecidos, e então o que é que o ouvinte pode, a partir de agora, ouvir no Rádio Clube de Angra, vindo da Ordem dos Engenheiros, representados aqui por Carlos Leal e Isabel Amorim? Desculpa, é a Ordem dos Biólogos. Eu disse engenheiros, não foi? Outro. Peço desculpa. Não tens nada contra eles, já trabalhamos em claro equipe, mas pronto. O que é que podemos esperar? Podemos esperar conversas com algum sumo comum, como estamos aqui agora a falar, porque é que somos biólogos, o que é que nos apaixonou, porque é que biólogos, como a Isabel disse, que eu também sinto tal e qual, é quase como um modo de vida, não é uma profissão. Não podemos garantir que todas as pessoas pensam assim, mas a maior parte certamente verá a biologia como um meio de vida também. Podemos esperar conversas muito interessantes, porque, por exemplo, nós conhecemos aqui estas pessoas todas praticamente, e aqui na terceira também já tivemos a oportunidade de trabalhar com algumas delas em certos eventos e parcerias, e são pessoas muito disponíveis, também bons oradores, certamente
com uma opinião também, uma visão muito pessoal das áreas às quais pertencem e trabalham. Portanto, terão certamente contributos muito sólidos e experiência nessas áreas concretas que eles vão falar, que permitem também dar um pouco ao cidadão uma imagem mais real do que é que eles fazem no seu dia-a-dia e realmente qual é a importância do que eles fazem para o futuro de todos nós, concretamente aqui nos Açores. Por exemplo, na saúde, já falámos aqui da questão do Covid e não é só o Covid, na questão do turismo, na questão da agricultura, na questão do ensino, na questão da investigação. Esperamos que sejam aqui umas manhãs de segunda-feira muito interessantes. Até também não pretendemos, e à conversa com a Odila também chegamos a essa conclusão, não pretendemos ser muito exaustivos. Os programas terão também uma duração, aquilo que falámos, entre 10 a 15 minutos, para também não ser demasiado longo. E então também é um desafio para o convidado passar a sua mensagem, porque ele também tem ele ou ela tem a sua intenção e o seu plano, o que é que querem dizer, mas também vão ter que se desafiar eles próprios. Apelar ao poder de síntese de cada um, não é? Porque as novas gerações principalmente já não aguentam programas muito longos e esse é o desafio. Ficou aqui também daquilo que fomos ouvindo algumas coisas. Voltava aqui a Isabel, que falava que queremos ambientes o mais conservados possível. Aqui nos Açores acha que estamos no bom caminho para que as novas gerações continuem a desfrutar de um bom ambiente? Sim, eu acho que os Açores é um bom exemplo em muitos casos. Com isso não quer dizer que não haja mais que se possa fazer. Pode sempre fazer melhor. Haja vontade, que acho que se pode sempre fazer melhor. Mas acho que estamos no bom caminho. Continuamos a ter áreas protegidas que vão crescendo, portanto vai-se aumentando as áreas que são protegidas nos Açores, tanto a nível terrestre como marinho, ou existe a vontade de o fazer. Acho que existe bastante respeito pelas pessoas que se passeiam pelas áreas que são protegidas e existe uma coisa que eu vejo que é o interesse das pessoas de fora virem visitar essas áreas e isso faz com que as pessoas de cá as queiram preservar, porque tem nisso também uma potencial fonte de rendimento, não é? Que as pessoas precisam de dinheiro para viver. Contrapartidas, precisamente. Portanto, há aqui é tipo uma pescadinha de rabo da boca. Vamos proteger isto porque isto traz-nos turismo e o turismo só vem se estiver protegido. Pronto, isto é a parte, se calhar, mais económica aqui do assunto. Mas também penso, e isto agora é uma opinião pessoal, não é baseada em estudo nenhum, que as pessoas de cá têm muito orgulho em terem tantas coisas que só existem cá e que estão bem preservadas. Portanto, têm orgulho nas suas touradas e na sua gastronomia, mas também têm orgulho na Serra de Santa Bárbara, tem orgulho no Algarve do Carvão. Portanto, eu acho que esta parte do orgulho do que é seu é muito importante preservar e promover. É mesmo com muito orgulho que se levam os grupos de turistas a estes sítios que mencionou e ainda bem. Já agora, aproveitando então, também pedir que me falem das novas gerações e dando a vossa experiência, se a vossa profissão passou a ser um modo de vida, uma vocação, digamos assim, acham que devem passar essa mesma paixão para as camadas mais jovens e como é que chegam a elas? Eu sei que têm feito já muito, o que é que poderá ainda faltar fazer para chegar a que aquele jovem que não saiba ainda que a área seguir, que seja pela ciência e nomeadamente pela biologia? Eu diria que o primeiro passo é o contacto, é a exposição. Porque ninguém ama o que não conhece, não é? Exato. Para proteger é preciso conhecer, não é? É preciso gostar e é preciso conhecer primeiro. Conhecer, gostar, proteger, conservar. Portanto, temos de lhes mostrar a riqueza e temos que os fazer perceber aquilo que a Isabel falava, é que há espécies, há ecossistemas, há cenários, paisagens que só existem cá e que não existem mais nenhum local do mundo. E isso é importantíssimo preservar. E então temos de algum modo o que é que falta fazer? É levar mais pessoas, mais crianças aos locais. Podemos fazer muita divulgação de ciência e biologia, neste caso em específico, numa sala, num centro de ciência, num laboratório, numa universidade. Mas é importante também que o público também tenha contacto, que seja sensibilizado no local também. E isso só se faz com uma interpretação, neste caso biológica, nos locais, como alguns desses que referimos e muitos outros. Claro que sim.
Mas eu acho que este programa vai ajudar exatamente nesse sentido. Portanto, nós queremos também motivar mais jovens a juntarem-se à biologia. E a biologia é mais do que isto que eu e o Carlos, por defeito profissional, que trabalhamos mais ligados à conservação da biodiversidade, estamos se calhar a focar isto demasiado na conservação da biodiversidade. Mas a biologia é muito mais do que isto. Portanto, com a variedade de convidados que vamos ter, portanto, esperemos conseguir atrair pessoas para a biologia que têm campos muito, muito diversos, sem ser só a conservação da biodiversidade. No formato do programa, portanto, o que nós pretendemos é exatamente que os convidados não se foquem no jargão científico. Portanto, a maneira como pensamos o programa é que vamos ter perguntas que serão gerais para todos os convidados, em que, por exemplo, uma será a pessoa descrever-nos o que é o seu dia típico de trabalho e depois ter então algumas perguntas específicas sobre o trabalho que fazem em particular. Portanto, esperamos que as pessoas com estes programas percebam não só a diversidade de atividades que estão ligadas à biologia, que percebam porque é que os biólogos são tão importantes no nosso dia-a-dia e conseguir atrair então mais pessoas, mais neste caso camadas jovens, para escolherem a formação de biólogos. Esperemos também com este leque de convidados que estas camadas mais jovens consigam perceber que existem várias saídas profissionais diferentes para os biólogos. Portanto, não ficam... Houve uma altura que se calhar se pensava que, pronto, tiras do curso de Biologia, o que vais fazer na vida é ser professor no secundário de Biologia. Portanto, não é assim. Pode ser isso, se é isso que a pessoa deseja, quiser, claro. Mas pode ser muitas mais coisas. E isso é mesmo muito importante, mais um fator. E coisas estão se calhar tão longe do nosso pensamento como trabalhar em astrobiologia, que é estudar vida fora do planeta Terra. Portanto, estamos aqui a falar de possibilidades imensas do que é ser biólogo. Exatamente. Muitíssimo bem, estamos já mesmo a esgotar o tempo. Não sei se querem deixar uma mensagem final, agora que vão ser também coordenadores, produtores de um programa no Rádio Clube de Angra. Esperamos que gostem, esperamos que, como foi dito, que os candidatos representem um bocadinho do universo que é a biologia, que é muito mais do que nós vamos conseguir mostrar aqui, mas certamente vamos mostrar algumas pontas e isso será certamente bom. Portanto, esperamos contar com os nossos ouvintes às segundas-feiras, às 10h30, então, para o nosso programa. Sim, senhor, que ainda não tem nome, mas há de nascer. Isabel, mensagem final para os ouvintes? Mensagem final para os ouvintes é isso. Esperemos que com esta atividade consigamos dar a conhecer a importância dos biólogos na sociedade em geral e em particular aqui nos Açores. Muito obrigada, é a palavra que eu tenho. Queria ter outra que expressasse melhor aquilo que eu sinto, a minha gratidão por poder passar a contar com vocês aqui no programa Manhãs da Rádio, numa rubrica que há de ser semanal e, como já se viu, muito rica e que vem dar voz então à ordem dos biólogos dos Açores. Obrigada, Carlos, obrigada, Isabel, e vamos então encontrando semanalmente para ir produzindo este programa que a partir de agora há de ser em parceria com a Voz da Terceira. Felicidades e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.